E aqui, tenho aberto meus olhos para toda essa coisa maligna chamada de novo governo global, onde a lei marcial reinará, haverá apenas um líder. Mas, por favor, gostaria da sua opinião sobre o seguinte ponto. Quanto tempo você acha que levará esse governo para que esse governo se instale totalmente? Olha, o governo global já está instalado. Tá certo? Você vê aqui, se você pegar todas as leis que foram promulgadas no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, todas vieram prontinhas da ONU. Tá certo? E, ademais, se inventaram novas técnicas de governo que passam por cima da discussão parlamentar. As decisões são tomadas através de decretos administrativos. Quer dizer, quem governa agora são diretores de departamento, a coisa não passa pelo parlamento, não é discutida. E eles estão impondo essas coisas no mundo inteiro. A coisa já está organizada, ela só está, vamos dizer, só não está oficializada. Mas um governo mundial, de fato, já existe, né? Aliás, existe até 3. Né? Tem um que domina aqui o Ocidente, tem outro que domina lá a Rússia e a China, e o terceiro domina o mundo islâmico. Em todos esses lugares você tem um sistema totalitário já montado. Quando eles brigam entre si, é sorte nossa. Né? Porque onde tem conflito, você sempre tem uma margem de manobra que você pode aproveitar. Mas quando eles entram em acordo, e quando eles ficam amiguinhos, aí o negócio complica, gente. E isso é que é a coisa mais interessante da história. Porque o professor Dugin, ele no nosso debate lá, ele está dizendo que existe, vamos dizer, esse esquema globalista, que é popperiano, iluminista, materialista, essa coisa toda. E ele diz que esse é o inimigo do esquema russo-chinês. Isso é mentira, gente. Esse pessoal globalista está favorecendo a Rússia e a China há mais de 60 anos. Você vê, nos anos 50 já houve aqui uma comissão do Congresso americano, comissão parlamentar de inquérito, comissão REESE, R-E-E-S-E, que investigou a atividade das grandes fundações bilionárias, financiadas por Rockefeller, Morgan, por toda essa turma globalista, e comprovou acima de qualquer possibilidade de dúvida que esse pessoal estava fomentando tudo quanto é tipo de atividade comunista nos Estados Unidos. Esse pessoal sempre trabalhou contra os Estados Unidos. Depois que acabou a União Soviética, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo para restaurar a economia dos países comunistas. Soltaram dinheiro para a China, então o investimento que houve na China foi uma coisa monstruosa. A economia chinesa não existiria se não fosse essa turma globalista. Agora, como é que você vai dizer que os globalistas são os inimigos dos chineses? Oh, meu Deus, eles não são os inimigos dos chineses. Eles são os patrões e sócios do chinês, porra. Então, esse esquema do professor Dugin, em vez de ele liquidar o globalismo ocidental, ele vai liquidar os Estados Unidos e o nacionalismo americano. E daí estará tudo maravilhoso, porque sobrará somente os 3 esquemas globalistas e eles farão as pazes. Esse é o plano do professor Dugin. Farão as pazes e dominarão o mundo. Agora, acontece que, no meu modesto entender, o esquema russo-chinês pode fazer as pazes com o globalismo ocidental, porque eles já andam de mão dadas. Né? Mas o Islã jamais vai consentir em ser governado por essa gente. Tão logo a resistência nacional, as últimas resistências nacionalistas, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, sejam removidas do mapa, aí é que vai começar a briga. Hein? A briga vai ser entre o Islã e o esquema russo-chinês, e os outros 2 esquemas globalistas, especialmente o russo-chinês. Se eles pensam que vão conseguir controlar o Islã, estão muito malucos. Hein? A maior da elite global para a destruição dos Estados Unidos. Muito bem, aí é um problema que é de uma ambiguidade, assim, de um caráter paradoxal, que deve fazer esses camaradas da nova ordem mundial perder o sono todos os dias. Porque, por um lado, eles têm que quebrar a soberania dos Estados Unidos e de Israel, que são os maiores obstáculos que existem à implantação de um governo mundial. Por exemplo, já expliquei aqui, se os Estados Unidos se submeterem ao Tribunal Penal Internacional, então pode vir um juiz da Suíça, da Alemanha, da Zâmbia, de Uganda, e mandar prender o presidente americano. Então acabou a soberania. Os americanos não podem aceitar isso. Então, por isso mesmo, o pessoal da nova ordem global entende que se não quebrar a espinha da soberania americana,
não virá governo mundial, ou pelo menos não terá o poder que eles pretendem que tenha. Para quebrar a soberania, precisa quebrar a economia também. Só que tem o seguinte problema. Dos 3 esquemas globalistas que existem, que é esse esquema ocidental, o esquema russo-chinês e o esquema islâmico, o esquema ocidental só tem como base militar, como suporte militar, os próprios Estados Unidos. Então, eles querem quebrar a espinha do país, mas não podem quebrar por completo. Então, o que eles fazem? Fica fazendo esse jogo de morde e assopra. Como é que eles vão sair dessa? Eu não sei. Eu não sou Nelson Rockefeller, não sou Jorge Soros, não tenho nada a ver com isso. Eles que se arrumem. Então, você vê a ambiguidade do que eles fazem. Então, por um lado, eles tinham que assegurar, vamos dizer, a segurança americana no Iraque. Fizeram isso. Tá certo? Mas, por outro lado, estão abrindo as portas dos Estados Unidos para a invasão islâmica. Não invasão de imigrantes. A invasão dos altos círculos. Esse pessoal muçulmano aqui está comprando todo mundo. É uma compra de consciência que já teve na história dos Estados Unidos. Leiam lá o livro The Muslim Mafia e vocês vão ver que não é pouca porcaria aquele negócio. Então, eles combatem os islâmicos num lugar do planeta e ajudam no outro. Esta ambiguidade é em parte calculada, mas em parte reflete apenas confusão, porque você pensa, né, para acreditar que existe assim, um poder secreto que controla tudo, o cara precisa ser muito trouxa. O que existe é grupos e pessoas que querem mandar em tudo e querem controlar tudo, mas eles não controlam sequer os seus próprios peidos. Você está entendendo? Ele está lá sentado segurando o peido sai. Isso já deve ter acontecido para os Rockefellers, para o Jorge Soros, acontece até a mim, vocês viram que coisa, os meus peidos não me obedecem. Então, o que existe é a presunção de mandar no mundo. Então tem 3 grupos muito fortes, com muito dinheiro, querendo mandar no mundo. Agora, eles não agem de maneira coerente, eles erram. Né? Este plano, vamos dizer, dos Rockefellers, etc., já era para ter dado certo há muito tempo. Né? Eles calculavam que quando chegasse no ano 2000 já estaria tudo montado o governo mundial. E não está ainda, porra. Né? Então, eu acho que esse governo mundial será sempre um fracasso. É que nem aquele rapaz que outro dia no Chile desembarcou lá o David Rockefeller, já velhinho na cadeira de roda, e um chileno falou: vai pra casa, filha da puta, nós não queremos seu governo mundial, vai a merda. Né? Aí, e ele dizia: o seu governo mundial vai falhar, vai fracassar. É claro que vai fracassar. Né? Todo projeto, vamos dizer, de poder excessivo, ele fracassa por definição. Júlio César fracassou, Alexandre o Grande fracassou, Stalin fracassou, Mao Tse Tung fracassou, Gengis Khan fracassou, Hitler fracassou, e esses caras vão fracassar também. Os 3 grupos, o russo, chinês, os islâmicos e essa turma do Rockefeller, vão todos falhar. Mas falando nisso, alguém me pede, né, como é que eu posso me informar melhor sobre esse negócio de nova ordem mundial. Né? Então, eu fiz aqui uma lista dos principais livros que as pessoas deveriam ler a respeito. Agora, peraí, a lista está achei que está aqui. Sobre esse negócio de nova ordem mundial, todo mundo fala muita besteira no Brasil, porque as pessoas discutem no Brasil pelo imaginário, né? É coisa assim que passou pela cabeça delas. Eles não sabem que existe um treco chamado fato e outro treco chamado documento. Então fica tudo na base do achismo. Então aqui eu fiz uma seleção, onde ele 13 livros, sem cuja leitura o sujeito não pode abrir a boca para falar sobre o governo mundial. Isso aqui é o beabá, o beabá. Isso aqui, quer dizer, o estudo do assunto começa com esses 13 livros. O primeiro é o livro do H.G. Wells, Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é o livro clássico do projeto do governo mundial, elaborado já nos anos 30. Herbert George Wells era um cara importante nos círculos fabianos. O fabianismo é uma variante do socialismo que pretende implantar o socialismo não por meios revolucionários, mas através de medidas legislativas e burocráticas, que é exatamente o que está sendo feito no mundo. Não quer dizer que fosse uma dissidência do movimento comunista, porque sempre houve cumplicidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, você tenta pelo meio revolucionário, insurrecional. Se der errado, você vai pelo meio legal, administrativo, burocrático. Se isso aqui der errado, você volta para o esquema revolucionário. Sempre foi assim e sempre será. Então, o projeto do governo mundial está lá exposto, não é a primeira exposição, mas é, vamos dizer, a primeira exposição total do projeto. Então, se você não leu nem o projeto, então não dá para você saber o que está acontecendo.
Agora, se você lê o projeto e vê aqui, ó, o sujeito está dizendo que eles vão fazer isto, mais isso, mais isso, mais isso. Então você sabe que, pelo menos, como intenção, a coisa já existe. Portanto, não é uma hipótese, tá? É uma declaração de intenções. O segundo documento fundamental é o livro do professor Carroll Quigley. Quigley escreve Q-U-I-G-L-E-Y, que se chama Tragedy and Hope, uma história do mundo no nosso tempo. O Carroll Quigley foi assessor de pessoas do tipo Rockefeller, não digo que fosse o Rockefeller, quer dizer, que são os grandes cérebros aí da nova ordem mundial, e ele conta no livro todo o projeto, como é que é, e ele apoia o projeto, tal como H.G. Wells. O Wells era um adepto do governo mundial, um formulador e grande adepto e apóstolo do governo mundial. O Carroll Quigley também. O Quigley só acha que, ele só não gosta que a coisa seja tão escondida. Na verdade, nunca foi totalmente escondida, é apenas discreto. E o Quigley acha que a coisa devia ser objeto de discussão em público. Ele diz, nós podemos enfrentar a discussão em público porque nós ganharemos a discussão. Então, o terceiro livro é o livro do G. Edward Griffin. Griffin escreve G-R-I-F-F-I-N. O livro se chama The Fearful Master, o Senhor Temível. É um livro sobre a ONU e como é a modalidade de ação da ONU, especialmente na África, onde arrasou dezenas de países, derrubou um monte de governos legalmente constituídos, instaurou ditaduras, promoveu genocídio, etc. Para você ver que a ONU ainda tem, no Brasil você ainda tem a ideia da ONU como apenas uma assembleia de países, né, que não tem poder nenhum, é um poder apenas delegado pelo país. Não é assim de maneira alguma. Há muito tempo já não é assim. Quarto livro, o livro do Stanley Monteith. Monteith escreve M-O-N-T-I-E-T-H. O livro chama-se Brotherhood of Darkness, a Irmandade das Trevas. Então, esse livro é o melhor que existe sobre a participação de sociedades esotéricas e secretas dentro deste, semi-secretas, dentro deste plano da nova ordem mundial. Uma interpretação extremamente equilibrada e muito bem informada. Quinto livro, o livro que eu já citei dezenas de vezes, o livro do Lee Penn, P-E-N-N. O livro chama-se False Dawn, a Falsa Aurora, com o subtítulo The United Religious Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion. Quer dizer, a iniciativa, tem uma entidade que chama United Religious Initiative, Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Então está lá abundantemente documentado. Esse livro é constituído sobretudo de documentos mostrando o desenvolvimento das discussões e projetos para fundir todas as religiões tradicionais, as religiões novas, numa religião biônica a ser implantada pela ONU. E está lá, olha, o número de pessoas que participaram dessas discussões e projetos é um negócio impressionante. Gente de muito peso, tá certo? Está lá George Bush, estava o Papa João Paulo II, está todo mundo metido nisso. Aquilo que o Malachi Martin contou no livro The Windswept House, A Casa Abatida pelo Vento, ele contou sob forma romanceada que a intervenção deste pessoal da religião global dentro da Igreja Católica, aquilo é tudo verdade. Ele escreveu sob forma de romance porque os personagens estavam vivos e poderiam processar. Então ele simplesmente trocou os nomes, mas já está publicada a lista de quem corresponde a quem, e quando você tem lá a lista, você vê que aquilo aconteceu mesmo. Sexto livro, o livro do Cliff Kincaid, é o homem do Accuracy in Media. O livro chama-se Global Bondage, Servidão Global, o plano das Nações Unidas para governar o mundo. Esse livro é mais centrado nas iniciativas mais recentes da União das Nações Unidas e complementa maravilhosamente o livro do Edward Griffin, The Fearful Master. Sétimo livro, outro livro do Cliff Kincaid, Global Taxes for World Government, Impostos Mundiais para o Governo Global. Ele mostra como está sendo construída a base econômica para o governo mundial. Isso não é hipótese, isso já está acontecendo, está abundantemente noticiado. As pessoas, como é simplesmente um projeto muito grande, é uma coisa que é discutida e coordenada e criticada por intelectuais de primeiro plano, por gente muito estudiosa.
O cidadão comum está totalmente desaparelhado para isso, e significa o seguinte, que se o cidadão comum americano está desaparelhado, muito mais estão os intelectuais e formadores de opinião no Brasil. Digo para vocês, na universidade brasileira e em toda a mídia não tem uma pessoa capacitada para discutir esse assunto, porque não leram nada. Se começar a ler, vão pegar essa listinha e começar, e daqui 3 meses vou estar aí pontificando sobre o assunto como se eu tivesse estudado durante 20 anos. Até parece que eu não conheço essa gente, né? Qualquer autor que eu cito, no dia seguinte tem 10 especialistas no assunto falando, né? Quer dizer, um me critica porque eu cito autores desconhecidos e o outro finge que conhecia. Porra, como é que dá para discutir com um macaco, gente? Não dá. 8º livro, o livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. É um termo latino de Santo Agostinho. Quer dizer, o desejo de domínio, né? A volúpia de poder, né? Com o subtítulo Sexual Liberation and Political Control. Então, mostrando como, pelo menos há 2 séculos, essas campanhas de liberação sexual estão sendo usadas para criar mais controle social. É um negócio velho do pão e circo, só que agora não é mais não é pão e circo, é buceta e circo. Você libera, né, o sexo e as pessoas, atrás do prazer, elas aceitam mais e mais e mais e mais controle estatal em cima delas. 9º livro, o livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle. É o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, vamos dizer, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender, vamos dizer, a unidade do processo. Então esse livro é absolutamente indispensável. 10º livro, livro do jornalista espanhol Daniel Stulin, The True Story of the Bilderberg Group. Quer dizer, o Bilderberg é, vamos dizer, um círculo, um clube de bilionários e pessoas altamente influentes que se reúne pelo menos uma vez por ano para fazer uma análise do estado do mundo e implementar os projetos de governo mundial. Até o Papa João Paulo II participou de reuniões do Bilderberg. E o Daniel Stulin, ele acompanhou essas reuniões durante 20 anos e fez pela primeira vez um apanhado unificado do que é o Bilderberg e qual é a sua verdadeira atuação no mundo. 11º título, Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é C-O-L-L-I-N-S. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. A função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. 12º livro, Hervé Rissan. Rissan escreve-se R-Y-S-S-E-N. Les Espérances Planetariennes. As Esperanças Planetárias. É mais, vamos dizer, é um livro sobre, vamos dizer, o imaginário, as mudanças do imaginário e do sentimento coletivo que estão sendo, vamos dizer, realizadas para tornar palatável, ou pelo menos não é palatável, para tornar insensível a formação da nova ordem mundial, de modo que a coisa, esse poder mundial esteja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu. Se o sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Depois ele diz, eu estou fazendo, pá, 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 pá. Depois ele diz, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo e ele diz que é hipótese. Significa que você não sabe o que é uma hipótese. Né? Hipótese é assim, eu sem ter vamos dizer, a minuta dos planos, a narração das ações, o depoimento do próprio interessado, eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim. Mas não é o que acho, eles mesmos estão dizendo, meu Deus do céu. A coisa se existe algo que está bem documentado no mundo, é a formação do poder global. Então, aqui, 13º livro, Ted Flynn, F-L-Y-N-N, Hope of the Wicked, a esperança dos wicked é malicioso, né?
a esperança dos maus, The Master Plan to Rule the World, o plano geral para o domínio do mundo. Então, esses 3 livros são o beabá desse assunto. Então, se o cara não leu pelo menos esses 13, não leu e pensou sobre isso aí, não tem condição de abrir a boca sobre o assunto. Olha, eu li centenas de livros sobre isso, centenas. E desses centenas eu selecionei esse aqui, porque são aqueles que, vamos dizer, primeiro, tem as informações mais básicas. Segundo, são os mais simples, os mais interessantes de ler. Tá certo? E terceiro, enfocam o assunto do ponto de vista geral. Agora, se você for partir, vamos dizer, para os estudos sobre pontos determinados, então a bibliografia não acaba mais. Tá certo? Dá para você lotar bibliotecas inteiras. E mesmo tudo que eu li, que são algumas centenas de livros, olha, é nada no conjunto. Né? Muito bem, o que mais nós... explicar o seguinte. Hoje em dia só existem 3 grandes focos de poder no mundo que, de certo modo, estão disputando o controle global. Esses 3 são, primeiro, essa elite globalista ocidental, que se reúne no CFR, Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral, em suma, é pelos Rockefeller, George Soros, essa gente toda. Segundo, você tem a elite russo-chinesa, que é herdeira do antigo Partido Comunista e, no fim das contas, é construída do serviço secreto, serviço secreto civil e militar da antiga União Soviética e do governo chinês. São as mesmas pessoas, a mesma classe que ainda está no poder. Em terceiro lugar, você tem o grupo islâmico, que é constituído, vamos dizer, de uma liderança religiosa tradicional que sempre mandou lá e continua mandando. Então você tem esses 3 grupos. Todas as ações que você vê se desenvolver no mundo têm como origem um desses três focos. E os 3 grupos, eles às vezes competem entre si e às vezes colaboram. Quer dizer, a trama de interesse é muito complicada ali. Então você vê, por exemplo, que às vezes existe um conflito entre a penetração islâmica e a elite local de um país, mas às vezes existe uma colaboração, como por exemplo na Inglaterra. Na Inglaterra o grande agente islamizador é o próprio governo inglês, e sobretudo a família real britânica. Também entre o bloco russo-chinês e o bloco globalista ocidental também você tem uma mescla de interesses que às vezes divergem, às vezes convergem. Mas o fato é o seguinte, somente esses 3 grupos têm meios de ação. Então qualquer processo político que você veja acontecer, sempre tem como origem um desses 3 focos. Não há outras forças. E aí, no caso, esse negócio do Occupy Wall Street, isso aí é a elite ocidental. Aqui nos Estados Unidos é claramente essa elite, George Soros, Rockefeller, etc. E na Europa é este mesmo pessoal agindo em aliança com grupos islâmicos. E eu não sei, eu não tenho informação correta, vamos dizer, da interferência russo-chinesa no caso. Não tenho dados, então não posso dizer. Mas aqui nos Estados Unidos é somente a turma é o próprio pessoal do Wall Street que está causando isso. Tem alguém na linha aí, quem é? Alô? Alô? Alô, é o André da França? André da França, tudo bem, André? Tudo bem. Professor, meus parabéns pelo trabalho, pelo programa. Eu acho que o senhor faz um trabalho aí fantástico, muito sério. Já acompanho há longo tempo, já há longa data. Obrigado. A pergunta é com relação à questão aí dos 3 poderes mundiais, né, que o senhor já citou isso várias vezes, e que, bom, a gente que está em busca aí da verdade, às vezes vemos algumas coisas, atitudes, né, de alguns governos, e sempre perguntando, poxa, tem alguma coisa estranha, né, tem algo por trás, mas chegar a essa conclusão é algo muito difícil. Eu acho que o senhor sintetizou muito bem, né, essa coisa dos 3 poderes, porque realmente as peças se encaixam perfeitamente, né? E desses 3 poderes, né, o comunismo, o islamismo, bom, que aqui na França, na Europa, é uma coisa absurda, é notório essa invasão aqui, e o grupo dos milionários, desses 3,
nós podemos considerar que o comunismo seja o pior deles? Ou... Olha, na verdade eu não sei julgar. Evidentemente, em termos de violência, nada se compara com o comunismo, nem mesmo o nazismo chegou a cometer crimes naquela proporção. Você vê, as vítimas do nazismo são 20 milhões, agora as do comunismo são mais de 100. Quer dizer, a conta feita pelo livro do comunismo é uma conta, como se diz, conservadora, né, no sentido que a palavra tem em medicina, quer dizer, você diagnostica por baixo. Né? Mas os outros também, é difícil você julgar isso aí, porque existe um problema da cumplicidade. Por exemplo, agora saiu o livro do Chuck Morse, né, mostrando a cumplicidade entre esses radicais islâmicos e o nazismo durante a guerra. Liu muito bem. Chuck Morse é um radialista daqui de Chicago, acabou de publicar um livro muito importante sobre isso. Então é difícil você saber quem é pior, porque às vezes você fala os crimes do comunismo, e bom, mas essa turma toda, Rockefeller, essa turma do Wall Street, não ajudaram pra caramba o regime soviético? Mesmo time, né? Não existiria economia soviética sem essa gente. Então é difícil você saber a autoria do crime, tá? Porque são tantas mãos. Certo. Agora, do outro lado, foi bom, a sua pergunta é muito oportuna, porque o seguinte, deixando de lado um pouco o comentário das coisas da semana, vamos voltar um pouco atrás. Você vê, depois da década de 90, surgiu um novo tipo de defensores da democracia. São os caras que querem espalhar a democracia pelo mundo, quer dizer, democracia e economia de livre mercado, e acham que isso é a fórmula infalível para tudo. Então eles querem espalhar isso para o mundo. Mas, para poder espalhar, é preciso reduzir esses elementos de democracia a um esquema formal que se adapte às mais variadas, que se adapte uniformemente às mais variadas circunstâncias culturais. Então, não pode passar valores culturais, não pode passar valores religiosos, tem que passar somente o esquema formal. Democracia parlamentar e economia de mercado. Então, o que é necessário fazer para isso? É necessário neutralizar os valores culturais que possam, evidentemente, obstaculizar o processo. Então inventaram um treco chamado multiculturalismo, que é para dissolver todas as fronteiras culturais e étnicas e misturar tudo. Né? Bom, acontece o seguinte, esses caras são tão espertos, eles são tão maravilhosos, né, que eles só adotaram isso nos países deles mesmos. Então eles fazem multiculturalismo nos seus países, não no país vizinho. Né? Então, resultado, as fronteiras nacionais só são dissolvidas no Ocidente. Vê se alguém dissolve fronteiras étnicas na China, ou no mundo islâmico, ou até mesmo na Rússia. Não dissolve coisíssima nenhuma. Então, nestas circunstâncias, esses gênios da nova ordem mundial, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão destruindo apenas os seus próprios países e fomentando o avanço do comunismo e do radicalismo islâmico. Esses estão levando toda a vantagem. A longo prazo, eu acho, o globalismo ocidental vai ser neutralizado, porque ele está se liquidando a si mesmo, né? Ele implanta esse multiculturalismo, onde as minorias mais barulhentas acabam prevalecendo sobre a maioria nacional. Aqui nos Estados Unidos, você vê agora esse negócio dessa mesquita, aí, quer dizer, que é um aquinte, né? Querem botar lá uma mesquita e o presidente da República vai lá e apoia o negócio, embora 90% do país seja contra. Então a opinião da maioria não interessa mais, interessa somente a minoria barulhenta apoiada pelos grandes grupos. Tá certo? Olavo, então, desculpa, eu vou terminar essa explicação para você ver onde é que isso vai dar. Então acontece que nessa circunstância, quem leva vantagem? Leva vantagem o grupo étnico que tenha mais firme identidade e que seja mais apegado à sua identidade, como são os muçulmanos. Você dissolve todas as identidades menos uma. Essa aí saiu ganhando. Então eu acho que a longo prazo o problema vai ser uma disputa entre o movimento comunista e o mundo islâmico. A nova ordem mundial terá acabado. Tá certo? E entre os dois, o mais forte é o Islã, a longo prazo. No contexto cultural, né? No contexto... o Islã progride, assim, de uma maneira amebiana, você está entendendo? Ele vai pegando pessoa por pessoa, sem fazer muita propaganda, sem fazer muito barulho, e a partir da hora que o sujeito entra no Islã, ele corta os contatos com os infiéis, ele não fala mais, ele não tem mais convivência. A pessoa socialmente desaparece e passa a integrar o grupo islâmico. E assim o negócio vai crescendo invisivelmente numa velocidade assombrosa.
E isso, mais aqui na Europa é o esquema islâmico, evidentemente. Aqui na Europa está uma coisa assim, tá caminhando a passos largos, né? É impressionante, é absurdo. Eu lembro de um programa, já há alguns meses que eu vi um programa aqui na França, e tinha um deputado suíço. O tema era exatamente sobre aprovar ou não, eu esqueci o nome aquela torre, né, islâmica, que eles têm a mesquita, mas tem aquela torre que eles fazem, o cara faz o chamado para a prece. Isso. E eles estão querendo já fazer isso aqui na França. Aliás, já tem em alguns lugares, por acaso, né? Me parece... Não tem. Mas eles no dia você vai ter o muezinho lá do alto da Torre Eiffel chamando os caras. É impressionante. E aí, esse mesmo deputado, ele comentou, porque no mesmo período eles estavam querendo aprovar a lei na Itália para tirar os crucifixos, né? E ele falou assim, puta que pariu, não é possível, é o fim da nossa civilização, né? Vocês querem tirar os crucifixos e quer levantar a torre, né? E construir mais mesquita. Esse pessoal da nova ordem mundial, eles só estão destruindo o Ocidente mesmo. No Oriente eles não tocam, no mundo islâmico eles não tocam, no mundo comunista eles também não tocam. Aliás, até ajudam. Você vê, agora a China, essa semana se noticiou, a China, que era a terceira economia do mundo, passou na frente do Japão e é a segunda agora. E os americanos botando dinheiro lá. Né? Então estão ajudando. Né? Aqui, por exemplo, os muçulmanos têm todas as vantagens. Você não pode fazer uma pregação. Tem universidades, cidades inteiras, onde você não pode fazer a pregação cristã, que você vai preso. Agora, a pregação islâmica pode. Na Inglaterra é a mesma coisa, quer dizer, são leis que protegem. Né? Veja, eles dizem que eles querem dissolver as identidades culturais. Não, eles só querem dissolver a nossa. Contra a identidade muçulmana, a identidade muçulmana, ao contrário, eles reforçam. Isso é premeditado. Porque se você vê a ação das taricas são organizações esotéricas islâmicas, que se expandem formidavelmente entre as elites. Pega altos intelectuais, governantes, os homens mais ricos do mundo, vão pegando as coisas discretamente com 50, 60 anos de antecedência, como fizeram com o príncipe Charles. O príncipe Charles é um obediente discípulo de um sheik islâmico. Tá certo? Então, mas eles começaram aqui 50 anos atrás. Quando o pessoal vê o efeito externo, não sabe de onde aquilo apareceu. Inclusive essa coisa toda de nova ordem mundial, o pessoal pensa que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente, graças à expansão dos mercados. Eu digo, não. Você procurar livros publicados 50, 60, 70 anos atrás, você vê que é um plano, é uma ideologia. Eles conceberam, discutiram isso profundamente. São centenas de autores importantíssimos, entre os quais Arnold Toynbee, né, discutiram isso durante 50, 60 anos antes de colocar em prática. E quando coloca esse discurso ideológico, né, por exemplo, a dissolução da família, isso é uma coisa que foi discutida 60, 80 anos atrás. Temos que lançar uma civilização planetária onde todas as identidades étnicas se misturem e desapareçam as várias formas de família, criando, vamos dizer, um pluralismo familiar, novas modalidades de família. Tem aqui uma família constituída, né, de 4 cônjuges masculinos, né, mais uns, pega lá uns moleques na rua que os caras vão comer nas horas vagas, e isso passa a ser uma família, porra. Quer dizer, a aceitação da pedofilia como família é uma coisa que você pode contar. Isso aí vai ser logo, em 5 ou 6 anos, isso vai estar implantado. O sujeito casa lá com uma menininha de 5 anos. E casamento entre espécies. A hora que for dissolvida a noção de casamento, que a noção de casamento gay, como eu já demonstrei num artigo que eu publiquei outro dia, o casamento gay não é feito para favorecer gay, é feito para dissolver o direito de família. Porque todo o direito de família universal, ele é baseado num negócio que é a diferença de papéis sexuais definidos. Entre 2 homens, pergunto eu, vai na hora de casar, pergunta, quem come quem? Você dá e você come, os 2 dão, os 2 comem, ou os 2 só dão e tem que dar para um terceiro? Não dá para definir isso aí. Então isso quer dizer que a simples noção de matrimônio vai para as cucuias. Quer dizer, qualquer associação entre seres humanos vai ser denominada matrimônio.
Eu faço uma associação comercial com o sujeito. Olha, eu não como você, você não me come, nós estamos aqui só para ganhar dinheiro. Mas nós vamos chamar de matrimônio porque nos convém. Nada pode impedir que você faça isso, né? Eu pego aqui o meu cachorro, o Big Mac, e digo, agora eu vou casar com o Big Mac, porra. Você está entendendo? E ninguém vai poder me impedir. Então, o direito de família inteiro, que levou 20 séculos para construir, desde o tempo do romano, que é um negócio de uma complexidade enorme, é como se fosse um relógio suíço. Eles que estão fazendo o seguinte, estão metendo um chiclete no meio da engrenagem do relógio suíço. Não vai funcionar mais. Entende? Então, nesse caos, você cria um caos cultural no qual o único princípio de ordem será a intervenção da autoridade mundialista. Então, você vê, de um lado tem os chamados liberais, né, pregando aí, nós temos que expandir a democracia, a liberdade de mercado, etc, etc. E do outro lado vê o pessoal esquerdista, comunista, dizendo nós temos que aumentar a autoridade, aumentar o poder dos organismos multinacionais. Ora, uma coisa casa com a outra maravilhosamente, porque se você expande os mercados, então é o seguinte, o direito comercial tem que ser uniformizado, porra. Você está entendendo? Então não pode haver mais um direito comercial nacional, tem que haver um direito comercial internacional. Se existe direito comercial internacional, tem que ter um tribunal comercial internacional. Então pronto, está aí constituída. Se você quer, né, a expansão ilimitada dos mercados, então você quer um tribunal civil internacional para regular o mercado. Então o que a direita, entre aspas, está pedindo é exatamente o que a esquerda está pedindo, porra. Um pede por um motivo, o outro pede por outro motivo, né? Um quer enrabar você e o outro quer que você dê o culpa a ele, entendeu? E essa é toda a divergência que existe atualmente. Pois é, Olavo, e é impressionante, quando nós pegamos essas peças e começamos, né, e claro, pessoas aí como, né, como o senhor e tal, e outros pensadores também que vêm nos auxiliando com seus pensamentos, e começamos a juntar essas peças, vemos que realmente é algo real, é algo presente, só não vê quem não quer, né? Claro, agora você vê que muito do que circula de informação a respeito de nova ordem mundial só pode ser compreendido à luz da competição entre os três grupos globalistas. Por exemplo, nos últimos anos, o que saiu a respeito do Bilderberg, do grupo Rockefeller, etc, etc, é uma monstruosidade da biblioteca inteira. Quando você vai ver, tudo isso vem da Rússia. Então, é um dos esquemas globalistas que está denunciando o outro. Isso não quer dizer que as informações que estão colocadas ali sejam falsas. São verdadeiras, só que está ocultando, um esquemão está ocultando o outro esquemão, tá entendendo? Então a gente, olha, para estudar esse assunto, a pessoa tem que usar com muita seriedade, com muita firmeza e disposto, vamos dizer, a levantar 1000 hipóteses erradas para você acertar na milésima se conseguir acertar. Não é essa coisa de sair berrando aí que nem Alex Jones, não, temos que denunciar a nova ordem. Calma, Alex Jones, inclusive, Alex Jones obviamente trabalha para os russos, né? É coisa evidente. Alex Jones, o tal do William Engdahl, isso é tudo pessoal que trabalha para os russos. Então a finalidade deles é botar em evidência um esquema global para esconder o outro. Porque é muito mais fácil. Veja, aqui nós estamos nos Estados Unidos, é a terra da informação. Aqui tem o Freedom of Information Act. Aqui você descobre o que você quiser. Só não fica sabendo das coisas se você não quiser. Agora, então é muito mais fácil você obter informação sobre pactos secretos, entre aspas, feitos por Rockefeller, do que você descobrir alguma coisa sobre o que se passa na Rússia, onde até hoje é tudo fechado. Então, aquele sobre o qual tem mais informação se torna mais visível. Isso cria uma ilusão de ótica. Você tem a impressão que é o Rockefeller que está decidindo até o que a Rússia faz. Você está entendendo? Então essa ideia de que existe uma central global mundial não existe. Existem 3. E elas estão em competição. Às vezes colaboram com os seus interesses. Mas as 3 têm fontes independentes. Pois é. Olavo, é um prazer. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu vou acompanhar aqui vou te ligar e vou continuar acompanhando. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado. Thank you.